Olá, queridos, Deus abençoe você. Estamos aqui de volta, o amigo que vos fala, Pastor Sérgio. Eu quero compartilhar com você uma breve palavra de Deus que se encontra em Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5. Um texto que diz o seguinte: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, Jesus subindo para Jerusalém. Ora, existe junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia a multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia do céu em tempo agitando, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença. E estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, pergunta-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E o homem, verso 9, imediatamente o homem se viu curado, tomando o leito, pôs-se a andar. Graças a Deus. Se de repente você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, seja mais um amigo, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e você vai estar sempre recebendo no seu aparelho um novo vídeo, uma mensagem que edifica a sua vida. Eu quero intitular essa breve reflexão com o seguinte tema: sem o desejo de cura não há milagre. Vou repetir: sem o desejo de cura não há milagre. Você está desejando ser curado? Tem no coração o desejo do milagre, de cura, em qualquer área da sua vida? Então há 100% de chance para você ser curado. Isso é um princípio do reino de Deus. Eu quero citar uma frase aqui que é muito peculiar à nossa realidade. Essa frase diz o seguinte: a coisa mais insuportável à natureza humana é que tudo acaba se tornando suportável ao ser humano. Entendeu? Nós temos alguns problemas na nossa vida que eles são insuportáveis, mas com o tempo a nossa natureza, por enxergar uma realidade quase impossível de se resolver, a gente acaba se acostumando com a realidade do problema. Você já encarou um problema assim? Foi exatamente o que aconteceu com esse homem aqui. Ele estava há 38 anos paralítico. Veja, 38 anos, quase 4 décadas, né? Então ele estava ali paralítico. E essa paralisia trazia duas situações. Era uma paralisia que tinha um aspecto de natureza física, e essa mesma paralisia tinha um aspecto de natureza psicológica. Por que física? Porque era algo que parou ele. Ele agora andava se arrastando, ele se movia, ele andava, né? Agora ele está paralítico, paralisado fisicamente. Quem sabe você, em alguma área da sua vida, você era alguém que movia, era uma área que estava sempre em atividade, e por uma situação que surgiu, você se tornou paralítico nessa área. Pode ser em qualquer área da sua vida. Algo se movia, era algo contínuo, era uma água corrente, era uma fonte que transbordava todo dia, mas de repente algo paralisou você nessa área. E era o outro problema, o aspecto desta paralisia era psicológico. Jesus vai dizer, quando cura o paralítico, no final da narrativa do texto, ele diz: não peques mais, para que coisa pior não venha lhe suceder. Você veja que a paralisia daquele homem era um efeito de uma causa, ou seja, era o resultado de um pecado. E ele sabia, aquele homem, ele sabia qual era a causa do seu problema, que aquela situação foi resultado de um pecado.
Ou seja, ele tinha sobre ele um estado de culpa. Ele levava sobre ele uma consciência pesada, um fardo. Ele levava sobre ele um jugo de um fracasso na vida. Quem sabe você está assim. Algo na sua vida parou de andar, parou de se mover na área física, na área familiar. Algo andava, se movia, a sua família ia bem, todo mundo ia se conduzindo bem, de repente algo travou. E agora, quem sabe, algo paralisou você, porque agora existe algo culpando sua mente. Você se sente alguém culpada, você sente uma pessoa responsável por algo que aconteceu, ou quem sabe você está jogando a culpa em A, jogando a culpa para B, a sua consciência está cauterizada, ou quem sabe você não está nem ligando para o que aconteceu, porque a sua mente já não lhe culpa. O que é uma mente cauterizada? É uma mente onde você faz algo que se acostuma com aquilo que você fez ao ponto de não levar mais em consideração o erro praticado. Ou seja, a sua mente não lhe acusa mais. Você se tornou uma pessoa insensível àquele estado de fraqueza. Para você, tanto fez quanto tanto faz. Assim era a vida desse paralítico. A sua mente já estava acostumada com aquela situação. Como alguns dizem, afinal de contas eu não sou o único a cometer erro, né? Percebe que tem gente que se justifica dizendo isso? Eu não sou o primeiro, né? Comigo tem muitas outras pessoas que também cometeram erros semelhantes. E isso vai deixando a pessoa acomodada. Mas a questão é a seguinte, a pergunta que não quer se calar é o seguinte: o que é que eu tenho como paralisia? O que é que você tem como paralisia que não incomoda, que já fez parte do seu dia a dia, da sua história e da sua vida? Já está até atravessando décadas, está atravessando gerações e você não se importa mais com aquele problema? Por quê? Qual é a chave da questão? Você sabe por que esse homem se acostumou com esse problema? Porque não doía. Tudo aquilo que não gera dor, a gente consegue por natureza se acostumar. Quer um exemplo clássico da vida para isso? É um dente. Você percebe que a gente só começa a arrancar um dente e se importa em arrancar um dente quando ele começa a doer? Pois é, às vezes ele está até estragado na boca. Mas por ele não doer, você vai se acostumando com ele, né? Vai botando um produto químico aqui, vai botando uma qualidade de pasta ali, vai amenizando, né? E vai se acomodando, vai se acostumando com aquele dente estragado ali, simplesmente por quê? Porque ele não está doendo. Mas quando ele começa a doer, você começa a se incomodar. E o que é que você faz? Automaticamente você começa agora a procurar um dentista. Para quê? Para se livrar daquele dente simplesmente porque ele começou a doer. Você percebe com isso que a dor, de certa forma, ela se torna uma bênção na vida da gente? Existe uma doença chamada hanseníase, que é classificada como a lepra no primeiro século. Ela começa a tomar parte do corpo, do membro de um corpo, e você percebe que a parte do membro do corpo que é tomada pela lepra, você pode botar a mão no fogo, aquele membro no fogo, que a pessoa não sente dor. Você percebe que a pessoa consegue atravessar a vida inteira com esse tipo de doença porque ele não dói? Até sem um membro do braço você consegue viver porque ele não dói. É como se ele não existisse ali. Assim tem sido a vida de muita gente. Você percebe porque Deus permite agora a existência da dor em algumas áreas da vida da gente? Para nós nos despertarmos e acordarmos daquela realidade que Deus não quer que você viva.
Ele está chaculejando a gente com a dor e permite a existência da dor para eu e você acordarmos. Deus está dizendo: ei rapaz, você está acostumado com esse problema, mas eu não. Você está se acostumando, se moldando a esse problema, mas eu não. Eu quero arrancar esse problema de você. E Deus permite a existência da dor para a gente começar a despertar. E o que é que a gente faz quando a dor chega? A gente começa a orar mais, a gente começa a olhar com mais atenção para o problema, a gente começa a buscar solução para o problema, não é verdade? Você percebe agora por que a existência da dor na nossa vida? É por conta disso. Esse homem, ele vivia com esse problema acostumado porque não doía. O não doer gerava duas coisas na vida desse homem. O não doer gerava o comodismo. Ele se acomodou. Percebe que a gente se acostuma com as coisas porque não dói? Um outro elemento que gerava essa paralisia e o fato de não doer era o coitadismo. Ele se achava o coitado da vida. Ele se achava o coitadinho, o digno de pena, o digno de misericórdia. Percebe quando Jesus se aproxima dele e Jesus pergunta se ele quer ser curado, ele começa a se justificar porque está ali. Ah, Senhor, ninguém me ajuda, eu sou só, eu não tenho ninguém. Percebe que ele dá uma de coitadinho? Esse espírito de pessimista é gerado por causa da ausência da dor. Você percebe? Um outro problema era a insuficiência. Ele se achava insuficiente. Ele disse: não tem ninguém para me ajudar. Veja o que a ausência da dor ela constrói na vida de alguém que vive com um problema acostumado com ele. Ela gera comodismo, o pessimismo, que é o coitadismo, e ela gera autoinsuficiência. Você fica na dependência de A, de B, você fica dependendo de todo mundo para resolver as coisas. Você fica e se torna autoinsuficiente. O problema era psicológico porque o problema estava instalado na sua mente por causa do pecado. Nós já falamos aqui. Jesus se dirige a ele porque Jesus está insatisfeito com essa situação. Você sabia que Deus está insatisfeito com essa situação? E Jesus chega para ele no versículo 14 e Jesus vai construir um cenário de um diálogo com ele. Jesus se aproxima e olha para ele. Jesus está olhando para você. Escute, havia muita gente ali, mas Jesus se focou os olhos nele. Jesus está interessado em resolver o seu problema. E não importa quantas pessoas vivam o mesmo problema que você, Jesus está interessado em resolver o seu problema. Jesus chega e cria um cenário. E que cenário é esse que Jesus cura? É o cenário do diálogo. E é isso, quem sabe, que está faltando. Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Quem sabe é isso que Deus está querendo que você fale para ele: Jesus, eu quero ser curado. Quem sabe está faltando esse diálogo, esse rasgar do coração, esse derramar de alma para Deus dizer: eu estou cansado desse problema, Jesus, eu não aceito mais, eu não quero mais viver nessa situação. Jesus, eu quero cura. Jesus, eu desejo cura. Você precisa não só desejar a cura, mas falar para Jesus que você quer ser curado. O homem começou a rodear, a contar uma conversa comprida. Ele poderia ser mais objetivo, mas ele foi fez muito arrudeios. Jesus não está perguntando o que aconteceu com você, ele não quer saber do que aconteceu, porque ele já sabe. Jesus já conhecia a vida e a história daquele homem. Ele já sabe o que aconteceu com você. Ele não importa o que aconteceu, ele só quer saber se você quer ser curado. Você quer se livrar dessa culpa? Você quer sair desse passado triste? Você quer sair de baixo e ir para cima? Você quer viver uma nova história? O que é que você quer que Jesus faça? Ele está te perguntando, meu querido. E não quer saber do que aconteceu. Ele não quer saber de nada. Ele quer saber unicamente o que você quer que ele faça. No versículo 9, quando Jesus diz: levanta-te, toma o teu leito e anda.
A Bíblia diz no versículo 9 que o homem se viu curado antes dele se levantar. O texto vai dizer no versículo 9, olha o que diz: imediatamente o homem se viu curado. O homem se viu curado. Ele olhou para ele e se viu curado antes de se levantar. Escute, você não tem que sentir algo para se ver curado. Você não tem que ter um sentimento. Você não tem que presenciar algo ao seu redor para justificar a cura e a bênção de Deus sobre você. Você só precisa olhar para dentro de você e dizer: eu estou curado. Eu estou curado. Você só precisa aceitar o milagre e a bênção que Deus está transferindo para você. O homem se apossou da palavra de Jesus e ele se viu curado. E porque ele se viu curado, independente de quem estava ao seu redor, acreditando ou não na sua cura, ele se apossou daquele milagre. Não importa se alguém vai acreditar no seu milagre, não importa se alguém acredita ou não, se veja curado. Saia daí dizendo: eu estou livre, eu estou perdoado, eu estou abençoado, porque Jesus transferiu a palavra de cura para a minha vida e eu acredito e eu aceito essa palavra de cura. O homem se viu curado e imediatamente ficou de pé e andou. Veja que esse milagre de cura, ele é processado. Primeiro Jesus libera a palavra de cura. Jesus pergunta, tem um relacionamento com ele. Ele tem um relacionamento com Jesus porque conversa com Jesus. Jesus agora transmite a palavra de cura. A palavra de cura é lançada. Ele toma posse daquela palavra e se vê curado. E imediatamente ele fica de pé. Veja que é um processo, meu querido. É um processo de milagre. O milagre vem como um processo. É algo paulatinamente. Não é algo que chega de uma vez. Ela vem processada por um relacionamento entre Jesus e o paralítico. É um relacionamento de conversa, é um relacionamento de intimidade, e ele fica de pé e anda. Aleluia! É exatamente isso que está acontecendo agora. Comece com o desejo que você tem no coração de cura. Comece a falar para Jesus num relacionamento com ele. Diga para ele que você quer ser curado. Agora, diga para ele o que você quer, que você está cansado de viver essa monotonia de vida. Você quer viver o novo de Deus. Receba a palavra de cura, porque ele está dizendo: eu também quero mudar essa situação. Eu quero que você seja curado. Eu quero que você saia do meio dessa gente doente, dessa gente que paralisou a vida e que não tem expectativa mais para nada. Saia do meio dessa parafernália de doença, de fracasso, e vá viver o novo de Deus. Se aposse dessa palavra, se veja doente, olhe para você agora com uma nova expectativa, com um olhar de cura, não com um olhar de comodismo, de coitadismo, de pessimismo, de uma pessoa insuficiente. Não, você é capaz, você é capaz. Deus está dizendo: eu faço você capaz para sobrepujar os problemas da vida. Imediatamente ele ficou de pé e andou. Isso fala de uma postura. Tome uma nova atitude. Tome uma atitude, fique de pé, saia desse estado que você se encontra. Ele está dizendo: se ponha de pé, faça algo diferente, tome uma atitude nova agora, porque Deus está com você. Ele diz: toma o leito e anda. Está dizendo: isso que está acontecendo vai ficar marcado para o resto da sua vida. Esse leito é a marca de uma identidade, de um milagre que já aconteceu, não amanhã, mas agora aí onde você está. Ele começou a andar. Andar significa viver a vida. Passe a viver o que você nunca mais viveu. Há 38 anos esse homem não trabalhava. Há 38 anos esse homem não sentava na mesa com a família. Há 38 anos tudo estava parado, mas tudo começou a se mover agora. Tudo a partir de agora começa a se mover na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus.